verdadeira. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o livro de Marcos 5, 1. Garganta da gente fica meio, não mais que está limpado, fica seco, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Marcos 5, 1. Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra. Todos acharam? Amém? Diz assim: o endemoniado Gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando Jesus viu ao longe, correu e adorou-o. Podemos sentar. Bem, amados, essa história, esse texto da palavra do Senhor vai relatar sobre um homem endemoniado, um homem possesso por espíritos malignos que vivia nos sepulcros, né? E aqui fala assim: quando chegaram a outra banda do mar na província dos Gadarenos, Jesus resolveu passar de uma banda do mar para outra banda. Jesus já havia acalmado a tempestade. E aí Jesus decide ir para outra banda do mar, que era a província dos Gadarenos. Os Gadarenos, Gadara, ela era uma das 10 cidades da Decápolis. Em grego quer dizer Deca, 10. Polis, cidades. Gadara, entre outras cidades, faziam parte da Decápolis. E nós vamos ver mencionado na Bíblia por algumas vezes, a cidade de Decápolis. Eram cidades autônomas. E dentre elas, esse homem, esse endemoniado, estava sobre essa cidade. Essa era Gadara. Uma dessas cidades foi Damasco. Alguém já ouviu falar de Damasco aqui? Né? O apóstolo Paulo, quando ainda não era Paulo, ele era Saulo. Ele foi pelo caminho de Damasco. Paulo foi ali perseguir os cristãos. Foi ali perseguir para prendê-los, para aprisioná-los. E Damasco também fazia parte dessa Decápolis. E aí conta a palavra, o estudo que nós fizemos aqui, fala que Damasco é a única cidade que ela permanece até hoje como uma cidade oficial, até os dias de hoje. Capital da Síria. Capital da Síria, isso aí. Permanece até hoje. As outras cidades não. Gadara hoje é a Transjordânia, a Jordânia, né? A Jordânia, né? Glória a Deus, capital da Síria. E Jesus, amados, não tinha o costume de ir para essas cidades, porque ali o povo, eles eram gentílicos que viviam nessa Decápolis, nessas 10 cidades. E Jesus, ele tinha o costume de pregar. Ele pregava em Jerusalém, em Belém da Judéia, pregou em Naim,
judeus, alguns judeus também viviam. Mas essa cidade era uma cidade pagã. Essas cidades todas eram pagãs. Elas adoravam a outros deuses. E quando nós vemos de adoração a outros deuses na Bíblia, a gente vai ver o nome de Deus com a letra minúscula, porque são deuses que não são de Deus, não são reconhecidos, porque o nosso Deus, ele é escrito com a letra maiúscula, porque somente a ele nós devemos respeitá-lo e adorá-lo. E essas cidades, eles adoravam os porcos. Eles tinham como os porcos, eles faziam o sacrifício dos porcos, ofereciam aos deuses. Tinha até Deus do vinho, Zeus, Deus do vinho, Dionísio, uma coisa assim, né? Pelo que eu estudei. E eles se embriagavam, e ali eles, em orgias, em homossexualistas, se embriagavam, e eles davam vidas a participarem disso. Então, muitos deles, eles criavam porcos. Mas os porcos para os judeus eram considerados imundos até hoje, né, pastor? Considerado imundo. Isso fazia parte da lei, dos mandamentos de Deus, né, por certas feitas. Até hoje, muitos judeus não comem porcos, porque consideram os porcos imundos, né? E o cordeiro para os judeus, né? O cordeiro era o animal que eles sacrificavam a Deus, diferente dos porcos, que quem fazia isso eram esses pagãos. E aí, amados, ali, naquele lugar, existia esse homem. Aí esse homem falou assim, ele saiu, quando o barco do Senhor Jesus com os discípulos chegou lá do lado da banda, lá na província dos Gadarenos, Jesus logo saiu, e ao seu encontro saiu aquele homem, um homem desconhecido, que nós não sabemos o nome, que a Bíblia não relata. E esse homem estava nos sepulcros, vivia nos cemitérios, um homem com espírito imundo, um espírito que o aprisionava. O que nós podemos pensar? Uma região pagã. Então, costumes pagãos, onde o diabo realmente toma conta, o diabo entrava na mente das pessoas, e muitos não tinham libertação, porque não conheciam a palavra de Deus. Mas um dia, o bom pastor, Jesus Cristo, foi atrás daquela ovelha perdida. Porque Jesus, como Deus, já sabia que algo ia acontecer naquele lugar. E ele foi atrás deste homem. E este homem, quando chegou, o qual tinha sua morada nos cemitérios, e ele, a palavra fala que nem cadeias podia prender. Que quando eles prendiam, levavam para as prisões, diz que ele arrancava os grilhões, era uma força tão grande que ela arrebentava todas as cadeias. E ele se libertava e ia para os sepulcros. Imagina a violência, né? De repente, fazia mal para as pessoas. Poderia até fazer mal se alguém o incomodasse. De tão forte que era. E o demônio é dessa maneira. Ele, quando o demônio possui uma pessoa, ela tem uma força sobrenatural. Ela tem mesmo. Mas o único que pode conter uma pessoa endemoniada é Jesus Cristo. Não são os guardas, são os prisioneiros, ninguém, nem o homem mais forte pode deter. Mas quando Jesus aparece para uma pessoa dessa, ele pode deter. E quantas pessoas estão passando essas situações, amados? Olha aqui que fala. E ele fazia aqueles grilhões e cadeias, tudo em pedaços. Fazia tudo em pedaços, os grilhões e migalhas. Ele esmagava tudo, pegava a corrente. Uma força sobrenatural do cão mesmo. E ninguém podia avançar.
pelos montes, pelos sepulcros, e feridos e com pedras. Ele andava de dia e de noite nu, sem roupa. E Marcos, Mateus, Lucas relata também alguns desses 3 livros, algumas partes de episódios sobre esse endemoniado, que ele estava perdido, ele se feria com cacos de pedra, eu imagino. Porque o diabo ele veio para matar e para destruir. E o diabo queria destruir este homem, queria destruir a sua imagem, queria envergonhá-lo, já com a sua própria nudez. Satanás faz isso, ele expõe as pessoas, ele escraviza a sensualidade. Hoje em dia a gente vê também o diabo escravizando vidas a serem sexuais, a um sentimento de atração, de atrair as pessoas. Eu estava meditando nisso. O que atrai mais as pessoas? O que revela mais o nosso interior? Não é o que cobre o nosso interior. O que revela a nossa aparência está no nosso interior, não o que cobre o nosso interior. A nossa alma ela é revelada pelas nossas vestes, pela nossa vida, pelo nosso andar, pelo nosso falar. Você olha uma pessoa, você vê o posicionamento dela, você já vai trazer uma imagem dela, muitas vezes a aparência dela vai dizer tudo. E quantas pessoas são escravizadas, são cavalos do diabo, e o diabo quer envergonhar, o diabo quer matar as pessoas, quer tirar o pudor, quer tirar a moral. Eu trabalhei no hospital, na casa da criança, e eu costumava ver muitos pacientes nus. E tinha muitos ali que tinha homens que andavam igual mulher, e rebolando, porque isso é o diabo. Não é uma doença, é o espírito de Satanás. É ele que conduz as pessoas. É ele que entra na mente das pessoas. São pessoas cativas. Tinha uma moça lá, uma jovem, e ela sempre gostava de andar nua. Então ela andava e rebolava. E isso é o que é a sensualidade. O que é isso? Que é o diabo. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós somos libertos, o Senhor, Ele fez com as nossas vidas e muda o nosso caráter. Ele muda, Ele troca as nossas vestes e nos dá as vestes de louvor. O Senhor não nos tirou do lixo do mundo para nós sermos igual ao mundo. O Senhor nos tirou e nos deu, quis nos dar uma roupa nova, literal e espiritual. Porque nós somos reis e príncipes e princesas, sacerdotes do Senhor. Como que um sacerdote pode representar o nome do Senhor? Como que você pode representar a palavra do Senhor se nós nos igualamos ao mundo? E muitas igrejas estão aderindo ao costume do mundo, costumes lá de Catarina, dos pagãos. O Senhor veio para nos limpar, para nós rejeitarmos todas as obras infrutíferas do mal, da malignidade. Aquele demônio, literalmente, ele estava ali. Mas quantas pessoas estão até com roupas, com vestes, e Satanás conduz essas vidas? Às vezes eu vou dizer contigo. Você fala, nossa, aquela pessoa. Mas por trás daquele homem, lá naquela empresa, ele articula contra o seu próximo, contra o seu funcionário, contra a empresa, rouba. E quantas pessoas, queridos, que são induzidas por esse espírito maligno? Esse rapaz, esse homem, eu imagino que esse homem foi rejeitado. Ele poderia ter sido rejeitado pela sua família, pela sociedade, pela sua vizinhança. Mas Jesus veio para ele um dia, assim como veio para a minha vida e para a sua vida. Maravilha. E nos curou. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos um testemunho, um currículo. Nós
fama, estão querendo as festas, estão querendo as drogas, estão querendo carros luxuosos, viagens, é o materialismo, desempregado. E Satanás está sobre tudo isso. Nós vemos a política esmagando os homens lá no poder, sendo instrumentos de Satanás endemoniados, e muitas vezes demônio próprio. Quando acabam de falar lá no plenário, eles vão sair, vão para cima, os espíritos vão pagar para matar crianças, fazer oferendas. Para quê? Para terem poder. E muitos nem sabem, e muitos aplaudem. Esmagam sempre a sociedade. Os mais pobres, eu falo sobre isso outro dia, são esmagados por Satanás, que trabalha nas mentes dessas pessoas. Nem todas as pessoas endemoniadas, nem todas as pessoas que não têm o Espírito de Deus, que têm o Espírito do demônio, vai falar igual ao demônio, vai agir igual ao demônio. Olha Judas estava na mesa com os discípulos, com Jesus. Judas saiu daquela mesa, o que ele foi fazer? Ele beijou Jesus e sutilmente saiu e ele foi vender Jesus Cristo por 30 moedas. E é isso. Nós precisamos entender esse caos diabólico que está aprisionando pessoas. Esse demônio aqui, ele se feria, ele se cortava. E Satanás está fazendo isso também nos jovens. Muitos estão se automutilando. É Satanás não quer ver a família, não quer ver os jovens, só no meio dos jovens, né? Ele vem para roubar, para matar e para destruir. É verdade. Mas Jesus ele veio para reverter este quadro. Glória a Deus. Ele veio para mudar essa situação. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, há um legado no mundo espiritual. Esse legado é geracional, é de geração a geração. A maldição hereditária existe e ela precisa ser quebrada na minha vida e na sua vida, na nossa família. Nós temos que nos informar. Não é somente um culto de pura bunda, de emoção, de palavra de poder. Aí eu senti tanta Deus estava lá, assim, Deus tinha presença de Deus. E você sai para fora, a sua casa, a sua família está toda bagaçada, casamento destruído, filhos não falando com pais, pais com filhos, filhos nas drogas, filhos se cortando, porque o demônio fala, ele fala, assim como falava na cabeça, no coração daquele homem, e se retalhava. Tem o testemunho de uma criança que ela não falava. E aí os pais foram buscar ajuda. Aí quando chegaram na igreja, foi dito o seguinte: criança não sabe, criança não sabe de nada. Criança não fez nada, criança é pura, 4 anos. O que acontece, pais? Vamos saber o que acontece com vocês. Aí conversaram em outra cidade, conversaram com os líderes e eles expuseram tudo aquilo que tinha acontecido. Entre eles, entre o passado, eles declararam, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós sejamos curados. Amém. Glória a Deus. Para que nós sejamos curados, vamos confessar. Ah, mas eu não vou falar para todo mundo, mas nós temos que falar, porque o pecado tem nome, e o nome precisa ser denunciado, porque Satanás não quer dizer o nome dele, mas aqui essa noite nós estamos dizendo, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, ele liberta todo o pecado. Amém. E todos os demônios. É preciso ter fé, é preciso saber, é preciso ter conhecimento.
colocando a depressão, a opressão. E é o que aconteceu com esse homem. E aí, queridos, eles ali confessaram: olha, aconteceu isso na minha casa, entre as nossas vidas. Eles nunca tinham confessado o pecado, nunca tinham falado, nunca tinham pedido ajuda. E ali foi quebrado, no nome de Jesus Cristo, as coisas ruins do passado, dos antepassados deles. Quando eles saíram de lá, veio uma mensagem da parente que ficou com a criança. Falou: olha, me ligaram da escola agora. O João, acho que é João Paulo. O João Paulo começou a chorar e começou a falar: o menino me bateu. E ele falou, ele não falava. Na mesma hora, Jesus, o Espírito de Deus foi lá no menino, porque no mundo espiritual é uma hierarquia. Houve ali um quebrantamento, houve ali um rendimento de fé, de graça e quebra, de maldição. A maldição não existe e precisa ser quebrada. Precisamos denunciar, precisamos fazer mapeamento da nossa vida, Senhor. Quebra lá, quebra aqui, quebra lá. Não quero mais ter nenhuma ligação com esse passado imundo. Me liberta minha casa e minha família. E assim, queridos, foi maravilhoso. Jesus libertou. E aí, ele se feria com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Até Satanás tem que se render aos pés do Senhor, porque ele reconhece a autoridade do Senhor. Eu e você precisamos também ser um homem, ser uma mulher cheia do Espírito Santo, para que as pessoas vejam em nós a luz, para que reconheçam não nós, mas o que está em nós. Ali vai um homem, ali vai uma moça, ali vai uma mulher de Deus. Precisa não se dobrar aos nossos pés, mas aos pés daquele que nos levantou, que nos ungiu, que trocou as nossas vestes, que trocou a nossa vida, o nosso valor, o nosso agir, o nosso pensar. E aí ele adorou o Senhor e, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele adorou. Que eu tenho contigo? Acho que ele pensou: já vem bucha, né? Satanás pensou: já vem bucha. Jesus está vindo, já vem bucha. Que eu tenho contigo? Estava quietinho, ele estava feliz naquela casa. Aquela casa que proporcionava tudo o que ele queria, né? Que era o corpo desse homem. Que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Só o diabo falou que eu não queria que fosse atormentado. Porque ele dizia, aí Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ali, queridos, 6.000 legiões de espíritos malignos estavam sobre aquele homem. Porque Jesus perguntou: qual que é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião. Legião era o grupo de soldados do Império Romano. Era um grupo. Uns falam que uma legião era composta por 3.000 homens, outros falam 4, outros falam 6, não importa. Ele tinha uma legião. Por isso que a força maligna dominava aquele homem, porque ele estava só com o espírito maligno. Tem outro detalhe que eu esqueci de contar. E eu vi o depoimento desses pais. Aí o pai falou assim: tinha uma coisa. Quando aquela criança estava dormindo, eles ficavam repreendendo. Nós não aceitamos esse espírito de como chama? Não é criança autista, tem outro nome. Não é autismo, outro nome. Repreende-se, não é hiperativo. Autista, alguma coisa assim. Repreende esse espírito de autista. Aí eles contaram com lágrima nos olhos, e uma voz por 2 vezes falou: não sai dele. A voz falou: não sai. Não sai. Diz que é uma voz muito feia. Mas quando ali declararam, foi quebrado no nome de Jesus, e o menino ficou perto. Amém. Amém? Graças a Deus por isso. Maria Madalena tinha 7 demônios. Maria Madalena, 7 demônios possuíram Maria Madalena. Até o dia
pessoa da legalidade. Quem está com Cristo não faz. Mas quem não está com Cristo, ele faz com ninguém. Ele bagunça a casa da pessoa mesmo. Se dá legalidade, ele entra. E ele bagunça. Se ele encontra a casa vazia, ele vai lá e ele faz carnaval. Ele veio para roubar, matar e destruir. E faz marionete, faz bonecos. Mas Jesus veio arrancar as armas do valente. Veio saquear a casa dele. Outrora éramos essa casa. Mas Jesus nos libertou. Libertou a vida. Graças a Deus. Queridos, Pedro também precisou de uma reforma na casa dele. O Senhor Jesus falou: Pedro, eis que Satanás veio pedir a sua vida para te esfriar, para te peneirar. Como, Jesus? O Senhor vai, imagina, se o Senhor for, eu morro também. Se o Senhor morrer, eu morro. Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, depois disso você vai me negar. Antes que o galo cante, antes que ele venha cantar 3 vezes, e Pedro fez isso. Satanás se andou ou não se andou? Era o homem que andava com Deus, mas ainda não era liberto. Por isso nós temos que entender essas coisas. Precisamos buscar, Senhor, aonde que eu preciso de libertação. Me fala, me ensina. Oh Pai, eu quero que o Seu Espírito Santo me mostre. E Pedro pegou Jesus, porque ali ele permitiu e deu brecha, e o Espírito maligno entrou. Mas Jesus quebrou as portas de bronze. Ele despedaçou os ferrolhos de ferro. E ele veio para dar vida e vida em abundância. Tudo isso se nós conhecemos a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Jesus veio para os que precisavam. Ele veio também, libertou aquele jovem lunático. Havia um jovem lunático que espumava ali. O demônio, quando pegava ele espumava, caía, dava convulsão, se jogava. Jesus falou assim: quanto tempo que ele está assim? Por que ele está assim? Como ele está assim? Ele falou assim: olha, às vezes ele se joga, às vezes vários dias, às vezes vem esse demônio, joga ele no fogo, joga ele na água. E Jesus falou: sai dele, em nome de Jesus. E o jovem foi curado. Jesus curou aquele jovem lunático. A casa de Jesus, discípulos, mas como, Jesus? Nós oramos e não aconteceu nada. Jesus falou dos discípulos: há casos e casos, né, irmãos? Há casas de demônios que só saem no jejum e oração. E quantas pessoas que não querem ouvir, que não querem entender, que acham normal a sua vida, acham normal o seu estado, e não querem aprender a palavra de Deus, não querem se libertar. Parece que gosta de viver dessa vida, parece que gosta de viver dessa maneira. Queridos, aqui no versículo 6 fala, e ele perguntou, aliás 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E essas legiões, né? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: legião. Porque somos muitos. Nós falamos: somos muitos. E ele respondeu: somos muitos, foi fato. E ele rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Satanás falou através do espírito imundo, através do homem, que não retirasse dele, que não mandasse para outro lugar, que não ficar ali mesmo, naquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram.
e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Aí, então, não me manda para fora, não. A mão na abração, me manda para aqueles porcos. Aí Jesus permitiu, porque Jesus, sendo Deus sabe todas as coisas, permitiu que fossem para aqueles porcos. E aqueles porcos, acho que nem os porcos abrigaram os demônios, né? Eles se precipitaram mar abaixo, abismo abaixo, para o mar, e se afogaram. E aquele homem ficou são, ficou curado, ficou liberto. Glória a Deus! Graças a Deus, aleluia! Quase 2.000 porcos foram tudo embora e afogaram-se. E aí os que apacentaram fugiram, anunciaram na cidade. E aí muitos foram ver o que tinha acontecido e foram ter Jesus. E viram endemoniado. E o que tivera a região assentado, vestido. Graças a Deus. Aquele homem que era perdido, clamando, perturbado, sem dormir noite e dia, sem comer, se machucando, se ferindo, sem dar pé, sem aprender nos sepulcros. Sabe o que é ver nos sepulcros? Eu gosto muito de estudar e de ver, e eu fui ver uns vídeos. Falei, gente, será que tem gente que vive em cemitério? Tem gente que vive em cemitério, sim, você sabia? Lá no Egito tem uns cemitérios lá que eles vivem numa cidade. Você não viu aquela moça falando que dormia no cemitério lá com os filhos? Isso mesmo, dormia no cemitério. Aqui no estado de São Paulo, tem uma mulher que mora dentro do cemitério. Dentro do cemitério? Que horror! O que é isso? Demônio! E eu vi uma cidade lá no Egito, mais de 2.000 pessoas dentro dos cemitérios. Crianças tudo subindo nas tumbas, tudo brincando, jogando baralho, criança rindo, mais de 2.000 pessoas. E aquelas, como que chama aquelas tumbas, né? Aquelas casas que ficam, aqueles quartinhos que ficam, as gavetas lá, de toda a família, eles alugam aquelas casas para os familiares que vão ser enterrados, que já estão enterrados, e moram ali. E muitas vezes limpam, eles organizam para poderem ficar ali. Aí quando há uma morte da família, eles saem, esvaziam toda aquela casa, a família entra e faz a cerimônia ali. E eles vivem ali, como se nada tivesse acontecido. Olha o que o diabo pode fazer. E aí eu recebi outras reportagens de pessoas que dormem dentro da tumba mesmo. Isso não é de Deus, amados. Isso não é de Deus. Vivem sem água, sem luz, e não conseguem viver sem energia. Pegam clandestinamente, né? Pegam lá dos ricos que tem. Mas olha até que ponto que o diabo chega para reduzir uma pessoa a nada, para reduzir ao pó. E muitos, o repórter está dizendo que muitas daquelas crianças nasceram ali e muitos já foram enterrados ali. É isso que o diabo quer. Ele quer cegar o entendimento do ser humano. Ele quer escravizar. Mas Jesus veio para libertar, para dar vida e vida na abundância. Aquele homem teve um encontro com Cristo. Jesus foi ter com ele. Aleluia. Aí ele estava ali vestido, sentado, bonitinho. E os homens ali, perfeito juízo. Aí eles escreveram, né? E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E aí, queridos, o 17 fala assim: e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, que saísse da sua terra. Os homens não ficaram, os gadarenos não ficaram felizes, não. Não ficaram felizes com a libertação do homem. Ficaram preocupados, porque o amor deles estava mais nos porcos do que no homem. E quantas pessoas estão com amor nessa vida inteira, sofrendo nessa terra, não tem compaixão, não tem amor. Esse espírito gadareno muitas vezes anda por aí ainda assim.
maravilhoso, vivia sorrindo. Ele usava um perfume gostoso, chegava no poderoso, cheiroso, e ficava todo feliz. Que simpatia! Ele está com Jesus, está nos braços do Senhor. E quantas pessoas Deus prepara, pais, capacitados para amar, para cuidar. E quantas pessoas estão aí com tudo e não dão valor, filhos perfeitos, e não dão valor com vida perfeita, com teto, com moradia, com tudo. Com carne na geladeira, com feijão, arroz, não falta nada. Ainda reclama. É verdade. E quando as pessoas se tornam especialistas para cuidar do seu filho dessa maneira, se anulam para cuidar do seu filho, para fazer o melhor. Eu vi o carinho dos pais ali, né, pai, com os seus filhos. Mas infelizmente, deveria ter pneumonia, né? Essa doença agora, triagem, cirurgia. Então, matou, porque não. Ele já chegava e já veio aqui com sorriso, né? Mas, amados, essa noite que o Senhor quer que nós venhamos a repetir sua palavra, que Ele só queria que Ele saísse dos seus termos, saísse da sua terra. Não, Jesus vai embora. E Jesus, o que Jesus fez? Foi embora. Jesus não retrucou, Jesus não falou nada. Também, minha fé. Deu um prejuízo danado para os caras. Deu prejuízo, exatamente, eu queria falar agora. Expulsou o demônio do outro. Exatamente. Porque esses corpos, eles iam ser oferecidos, sacrificados para os deuses deles, pagãos, e depois disso, esses corpos iam ser vendidos no comércio. Eles ficaram furiosos. Perdemos o nosso lucro. Mas o Senhor está preocupado com o ser humano, né? Graças a Deus. E aí ele entrou no bar. Olha que coisa, que passagem bonita agora. Eles negaram, eles rejeitaram a Jesus. Jesus atendeu o pedido deles. Jesus atendeu o pedido do demônio. Porque ele é Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Eu vou mandar embora esse demônio de uma vez, para que ele saiba que o demônio existe, que isso acontece. Para que seja notório, para que o mundo veja. E aí, ele entrando no bar, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aí o homem endemoniado, não, já liberta, né? Jesus, eu quero estar contigo, eu quero te seguir, eu posso ir contigo. E olha, Jesus que falou aqui no 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas. Fez o Senhor. Oh, coisa maravilhosa, aleluia. Glória a Deus. O Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém, Jesus, graças a Deus. Ele queria seguir Jesus, eu queria te seguir, Jesus. O Senhor me curou, o Senor também. Ai, meu Deus, que felicidade. Ele entendeu. Muitos ali não entenderam. Mas Jesus falou, vai para sua casa e vai mostrar como que você está e vai anunciar as grandes coisas que o Senhor fez e Ele tem misericórdia de ti. Por que Jesus fez isso? Jesus poderia ter levado ele, vamos montar aqui no barco, vamos subir no barco, vamos dar linha na Bíblia, vamos trabalhar para vamos pregar para lá. Não, Jesus tinha um propósito, não só com aquele homem, mas com aquele povo todo, com aquelas cidades todas. Jesus tinha um propósito. Para que ele fosse anunciar o reino, para que ele fosse ser um diácono, um presbítero, um missionário e um pastor, e formasse outros e outros e outros, e a palavra do Senhor ia ser divulgada e todos ficaram maravilhados. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis como grandes coisas que Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Eles rejeitaram Jesus, mas Jesus não nos rejeitaram. Deus não nos rejeitou. Porque o Senhor sabe trabalhar. Você sabe como trabalhar? Ele quis provar ali, mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que não há outro Deus como o nosso Deus. E há ruínas. Fizeram escavações ali.
igreja, uma igreja foi estabelecida ali em Gadareno. Quem nos garante que não foi ele? De repente foi ele mesmo. Fundou a igreja ali. Relatos de pessoas que escavam, fazem as escavações, né? Cientistas, como eles chamam, antropólogos. Eles estudaram, eles foram ali pesquisar. E eles acharam ali ruínas de uma igreja cristã. Não era uma igreja, não era templos pagãos, porque eu também andei vendo tudo. Os templos cheios de templos pagãos, viu? Cheios mesmo. E não era igreja católica, era igreja cristã. Então é importante que Jesus anunciou, e Jesus rompeu, quebrou as portas de bronze, quebrou as cadeias de ferro. Amém. E a palavra do Senhor foi propagada. Amém. Olha que coisa linda. Aleluia. Já para encerrar, Mateus 4 fala assim, 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, pastor. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Amém, Jesus. Graças a Deus. Percorria sobre toda a Galileia, a fama, e todo mundo trazia os paralíticos, os leprosos, os acamados, os surdos, mudos, e Jesus os curava. E hoje Jesus, ele quer curar, ele quer ser mesmo, ele nunca mudou, ele é o mesmo. Se nós crermos, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. Que assim seja. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém. Jesus veio quebrar as cadeias.